Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, a história de José aqui no capítulo 41 envolve dois aspectos importantes para que a gente possa aplicar o sermão de hoje. Esses dois pontos, esses dois aspectos são, primeiro, a providência de Deus através de José. Então, guarde bem, através. Então, o primeiro aspecto é a providência de Deus através de José. E a segunda é a providência de Deus na vida de José. Esses são os dois aspectos que se destacam aqui no capítulo 41. Quando a gente viu nos capítulos anteriores, você percebe que a história de José ela está envolto a um movimento de exaltação, humilhação. Eu havia explicado isso aos irmãos. Um movimento de exaltação quando, por exemplo, ao você observar que José, a história dele começa com a túnica colorida, sempre com uma roupa de destaque, era predileto, o mais amado do pai, e aquele primeiro estágio vai terminar como sendo vendido como escravo para os seus irmãos. Exaltação, humilhação. Você vai para o próximo estágio, você observa que ele é ascendido a administrador da casa do comandante da guarda de Faraó, que é Potifar. Então, ele está acima de todos, inclusive, em certa medida, em aspecto social, até mesmo administrava a vida da família, toda a vida pessoal de Potifar. Potifar só sabia o que ele ia comer no dia, não sabia mais nada, a não ser o que José administrava. E disto ele passa para o estágio de humilhação, quando ele é preso injustamente. Você vai para o próximo estágio, quando ele é colocado como uma espécie de um administrador do carcereiro dentro ali da cadeia de Faraó, da prisão da guarda de Faraó, do comandante de Faraó. E ali ele interpreta os sonhos do copeiro, do padeiro, e desse estágio de exaltação ele cai, porque o texto vai dizer que ele, ao ter pedido ao copeiro de se lembrar dele, o texto vai dizer, e o copeiro se esqueceu de José. Exaltação, humilhação. A gente vai aqui para o capítulo 41 e percebe que o texto todo agora nos coloca num processo inverso. Na verdade, eu posso até dizer que o capítulo 41, ele todo está focando o aspecto de exaltação. Daqui para frente, esse é o aspecto que nos é chamado a atenção em todo o texto. Me chama muita atenção, quando a gente estava lendo aqui o texto, o verso que diz que José tinha 30 anos de idade quando era vice-rei, alguns falam governador, né, o termo muito comum, mas ele era uma espécie de vice-rei do Egito, que demonstra exatamente o ponto aqui que o texto está nos mostrando da providência de Deus, através de José e na vida de José, e esse ponto, esse elo, é exatamente o tempo exato, o tempo certo, a maturação de um menino para homem. Agora se apresenta como um homem completo, um homem preparado para assumir uma responsabilidade da qual Deus iria usá-lo. E aí você observa que em tudo isso, o capítulo 41, então, ele nos leva a uma nova condição que José está aqui na sua vida e também o modo como Deus vai usá-lo. E de um dia para o outro, simplesmente de prisioneiro, de esquecido, ele se torna vice-rei do Egito. Nós podemos dividir esse capítulo aqui em pelo menos 3 grandes partes. Pelo menos o meu esboço vai seguir essa divisão. 3 pontos que são importantes. A primeira, o ponto que eu quero que você observe, versos 1 a 8, nós vamos ver aqui uma oportunidade para José. Esse é o primeiro ponto. Uma oportunidade para José, que se contrasta ou se mistura. No momento que você vai lendo esses primeiros versos, você percebe que o texto começa nos dizendo um enigma. Lembra o termo que a gente tem usado aqui para identificar? Capítulo 40 e 41 estão ligados nesse aspecto, por causa dos sonhos. Enigma. Por que eu estou usando esse termo? Enigma porque aquilo que Deus revela e o homem não pode saber é um enigma. Paulo, no Novo Testamento, vai usar constantemente a expressão mistérios. Os pentecostais gostam muito dessa expressão, né? Falar em mistérios. Mas, e realmente, em sentido literal do termo, acaba sendo isso mesmo, né? Quando não se entende o que se fala. Mas a ideia ali do conceito de enigma, ou também de mistérios, é o que Deus outrora não tinha revelado ou dado entendimento, vai ficar oculto. E tudo que é oculto traz perturbação de alma. O aspecto que é bem destacado nesse primeiro momento. O enigma, a perturbação de alma de Faraó se torna uma oportunidade para José. Versos 1 a 8. Segundo aspecto que a gente vai ter aqui na divisão é uma mudança drástica na vida de José. Oportunidade,
Mudança, aí a mudança dos versos 9 ao 36, o contexto em que ele está diante de Faraó, no momento em que é dada a ordem para que ele saia da cadeia e vá à presença de Faraó. Você percebe esses elementos de mudança enfaticamente em primeiro lugar, quando de esquecido ele passa a ser lembrado. Em segundo lugar, quando você observa que repentinamente ele tem que mudar a sua condição física, a sua condição estética. Por estar na cadeia, com certeza, o tipo de roupa, a própria higiene, imagino eu, a dificuldade que era, provavelmente ele estava com uma barba imensa, peludo, mal cuidado, e ele então repentinamente muda a sua fisionomia, ou muda a sua estética. O texto vai dizer, faz a barba, né, muda de roupa, se limpa, e imediatamente ele vai à presença de Faraó. Então, um aspecto aqui que envolve uma mudança drástica na vida de José. Nós vamos entender por que esse subtítulo aqui. E a última é a ascensão de José. A ascensão, como eu disse, é o ponto que envolve essa condição de exaltação que é destacado no capítulo 41. A ascensão de José, dos versos 37 ao 57. A gente, diante aqui